Hoje vamos continuar com os exemplos, tá? Determine os pontos da superfície f de xy, tal que xy multiplica 1 menos x menos y, nos quais o plano tangente é paralelo ao plano xy, né? Beleza. Então, observe que que acontece aqui? Temos que o plano tangente, observe que o plano tangente, qualquer hipótese que estão dando para mim, eles estão dando para mim que o plano tangente é paralelo com o plano XY, né? Então, observe que o plano tangente é paralelo ao plano XY, certo? Daí, o que posso concluir em relação ao vector normal desse plano? Daí, o vetor normal, quem que seria? Quem que seria esse vector normal? Lembremos que esse plano tangente diz que é paralelo ao plano XY, ou seja, se nós temos esse sistema de coordenadas dessa forma, né? X, Y, C, e temos que o plano tangente é paralelo com, certo? Com o plano XY, significa que esse plano daqui, né? De cor vermelho, vai ter um vector normal que eu vou chamar de um vector n, né? Esse vector n seria o qual daí o vector normal, certo? Seria o vector normal desse plano. Seria o que? Seria o vector 001, certo? Ok, logo, o que vai acontecer aqui? Bom, nós já conhecemos o vector normal desse plano e logo, quando que seria a derivada parcial da função f em relação de x nesse ponto x, y? Eso sería como calcular la derivada parcial en relación de x da expresión x y 1 menos x menos y, certo? Como a gente calcula aqui a derivada parcial em relação de x, isso significa que o y tem o comportamento de uma constante, certo? Daqui então a derivada parcial dessa expressão seria y multiplicado por tendríamos 1 menos 2x menos y, certo? E novamente, agora precisamos calcular quanto que é a derivada parcial dessa mesma função em relação de y no ponto xy. Novamente, derivada parcial em relação de y da expressão que seria xy 1 menos x menos y. Novamente aqui, como a gente está calculando a derivada parcial em relação de y, significa que o x é constante, certo? Se x é constante, aqui ficaria x por 1 menos x menos 2y, né? Certo? Beleza, então já temos aqui quem seriam as derivadas parciais, ok? E agora, o que está faltando aqui? Então,
A, porque aqui a pergunta diz: determine os pontos da superfície nos quais o plano tangente é paralelo, né? Beleza. Ok. Então, observe que estes vetores que a gente acabou de determinar, né? Desculpa, essas derivadas parciais, né? Dão origem a esses vetores aqui, né? Essa derivada parcial dá origem ao vetor que acabei de desenhar de cor azul. E essa outra derivada parcial, opa, essa outra derivada parcial aqui dá origem a essa derivada, dá origem a esse vetor que está aqui, né? Certo. Agora, o que eu preciso para poder determinar quais são os pontos da superfície nos quais o plano tangente é paralelo a esse plano? Bom, daí então daí então, se nós já temos as derivadas parciais, nós como resolveríamos esse problema agora? Nós já conhecemos as derivadas, os vetores, né, nessas direções, e conhecemos o vetor normal. Tá, então para que aconteça isso daqui, nós teríamos que esses vetores aí deveriam ser, né? 1, 0, 0. Então, daqui teríamos que, então temos que, para poder obter esses pontos, né, nos quais a superfície tem um plano paralelo, tem um plano tangente paralelo a esse plano coordenado, teríamos que certo, teríamos que resolver esse sistema daqui. Se a gente resolve esse sistema, teríamos que daí que seriam esses pontos que satisfazem essas equações simultaneamente, né? Que seriam esses pontos aí? Se eu resolvo esse sistema, teríamos que os pontos são daí
y por 1 menos 2 veces x menos y daría 0. Y que x por 1 menos x menos 2 veces y también tiene que dar 0. En ese caso, entonces nós teríamos aquí que los puntos que hacen que esas derivadas parciales serían 0, ¿no? Serían los puntos x, digamos 0, 0, ¿no? Resolviendo ecuación tendríamos un punto x igual a 1/3 y aquí ficaría otro punto, sería 1/3. Que estoy haciendo es simplemente construir un sistema así, ¿no? Lembrando que como si y, ¿no?, for distinto de 0, ahí la ecuación ficaría de esa forma y aquí a gente podría, y si x, ¿no?, ficase también distinto de 0, podría resolver ese sistema, ¿cierto? Y de ahí teníamos otro punto que sería el 1, 0, y finalmente teríamos otro punto que sería 0, 1. Esos serían los puntos que anulan, porque serían los ceros de esas ecuaciones de aquí. Ok. Daí, como a gente já conhece os pontos, né? Logo, quem que seria quem que seriam esses pontos onde justamente temos esses planos tangentes horizontais, com essa superfície. Então, logo, para calcular isso daí, teríamos que ver aqui. Sabemos, né, que os pontos são da forma x, y, f de x, y, certo? Então vou escrever no lugar de logo, vou escrever como, certo? Então, um dos pontos seria, por exemplo, nesse caso 0, 0, 0, 0, de f de 0, 0. Então aqui teríamos 0, 0 e o último ponto seria f de 0, 0 seria o quê? F de 0, 0 seria 0, né? Outro ponto, né, seria, por exemplo, o 1/3, certo? De f de 1/3, de 1/3. Então aqui teremos 1/3, 1/3, e se a gente faz essa conta aqui, f de 1/3 em 1/3, essa aqui daria, é só colocar aqui, né? 1/3, 1/3 de 1 menos 1/3 menos 1/3, isso dá 1/27. Certo? E analogamente nos outros casos, né? 1, 0, f de 1, 0, 0. Aqui daria 1, 0 e f de 1, 0 daria 0. E o mesmo para o último ponto que está faltando aqui, que seria o 0, 1. F de 0, 1, que aqui daria 0, 1. E f de 0, 1 daria novamente 0, né? Então, esses pontos que estão aparecendo aqui no final são os pontos onde o plano, né, tangente é horizontal com essa é paralelo, desculpa, ao plano coordenado x, y, tá? Então os pontos, que eu escrevi aqui são os pontos nos quais o plano tangente é paralelo ao plano
xy. Ok? Bom, outro exemplo aplicativo desse aqui seria: considere a hiperboloide que está aqui de duas folhas, certo? Se a gente tem um hiperboloide aqui de duas folhas, que é esse cara daqui, determine o plano tangente a esse hiperboloide no ponto menos 6, 2, raiz de 28. Determine a equação vetorial da reta normal a hiperboloide nesse mesmo ponto e determine os pontos sobre a hiperboloide onde os planos tangentes são paralelos ao plano 2 vezes x mais y mais c igual a 0. Certo. Bom, vamos ver a solução. Primeira coisa que a gente vê, né? E vamos colocar aqui uma. Temos que da equação de hiperboloide, certo? Da equação da hiperboloide, nós temos o que? Observe a equação do da hiperboloide. É essa expressão daqui. E então, o que acontece? Essa expressão x quadrado sobre 4 menos y quadrado sobre 4 menos c quadrado sobre 4 igual a 1. Se a gente tenta isolar o c, como que ficaria essa expressão aqui? Ficaria da forma c quadrado igual a x quadrado menos y quadrado menos 4, certo? E esse número 2 que está aqui como exponente do c passaria do outro lado, risco. Então, por isso que eu escrevo aqui, né? Da equação de hiperboloide, temos que c seria igual a o f de x, y, e isso aqui seria igual a raiz quadrada de x quadrado menos y quadrado menos 4. Ok? Bom, uma vez que a gente já conhece a função, daí, quem que seriam as derivadas parciais, né? A derivada parcial da f com respeito a x no ponto xy. E quem que seria a mesma derivada parcial em relação de y no ponto xy. Bom, é só o mesmo que calcular a derivada parcial em relação de x, e aqui a gente coloca x quadrado menos y quadrado menos 4, certo? E aqui também, né? Derivada parcial em relação de y, e aqui a gente escreve x quadrado menos y quadrado menos 4. Ok? Se a gente tentar, nós calculamos aqui as derivadas. Bom, a primeira, né, vai dar, tá aqui, dá para escrever o i aqui mesmo. A primeira vai dar x dividido por x quadrado menos y quadrado menos 4. E a segunda vai dar menos y, né? Certo? Sobre a raiz quadrada de x quadrado menos y quadrado menos 4. Tá? Logo, uma vez que a gente já tem os valores das derivadas parciais, né? Quanto que seriam esses valores no ponto menos 6, 2, né? Então, a gente pode escrever aqui no ponto. E qual que é o ponto que a gente pretende estudar aqui? Seria esse ponto daqui, né? Menos 6, 2, raiz de 28. Então, como nós estamos nossa derivada parcial, né? Só tem variáveis x e y. Aqui esse seria o x, esse seria o y, e esse aqui seria o f de x. O valor que atingiria a f, né, nesses pontos. Mas nós só estamos interessados no x e y, né? Então, por isso que eu escrevo no ponto menos 6, 2, raiz de 28, temos que a derivada parcial
da f em relação de x no ponto menos 6, 2. Quanto quedaria isso aqui? Bom, como nós já conhecemos quanto é que é o valor da derivada parcial, né? Então seria só reemplaçar os valores, né? Lá no numerador ficaria menos 6, no denominador ficaria menos 6 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4. Certo? Se a gente faz as contas aqui, 6 ao quadrado, 36, 4. Certo. Né? Ficaria 28 lá. E aqui ficaria então menos raiz de 3 sobre raiz de 7. E se a gente faz a mesma conta, né, para o caso da derivada parcial da f em relação a y, e nesse ponto aqui teríamos que daria menos 2 sobre raiz quadrada de menos 6 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4, né? Bom, isso aqui fica um pouco mais simples, né? Novamente aqui teríamos o valor de menos 1 sobre a raiz de 7. Certo. Bom, uma vez que a gente já tem aqui a equação, as derivadas parciais, né? Já dá para escrever quem que seria a equação, né? Certo? Lembremos que a equação do plano tangente, como que está dada a equação do plano tangente? Então, onde que está? Temos aqui a reta normal. Certo. Então, observe que a equação do plano tangente, né, é dada justamente por esse camarada aqui, né? Aqui está a derivada parcial, aqui está a outra derivada parcial que eu já calculei e que estão simplesmente as variáveis, né? Certo? E o ponto x sub 0, y sub 0, c sub 0 é o ponto pelo qual passa nosso plano, né? Então, sendo que a gente já tem todos os dados, nós podemos calcular já quem que seria o plano tangente. Daí, plano tangente é que a gente escreve, né? X menos, mais, aqui ficaria y menos, certo? E aqui teríamos novamente mais e c menos, certo? E todo isso igual a 0. E daqui a gente coloca os valores, né? Em qual ponto a gente está procurando o plano tangente? E nesse ponto daqui. Então aqui seria menos 6, né? Opa, não dá para escrever tudo junto. Aqui seria menos 6, certo? E no y, né, ficaria o ponto 2. E em c teríamos raiz de 28, né? Agora, as derivadas parciais, a gente já calculou que a derivada parcial, aí como aqui estamos com relação a x, né, aqui iria o valor da derivada parcial no ponto, desculpa, o valor da derivada em relação de x, né, no ponto menos 6, 2, ou seja, aqui a gente escreve menos raiz de 3 sobre 7, que seria esse valor daqui, no y, né? Escrevemos a derivada parcial da f em relação de y e aqui seria menos 1 raiz de 7, certo? E no c sabemos, né, que no caso da c, como queria no caso da c, então a gente volta, se por acaso não lembremos, né? Temos que no caso da c aqui é positivo e aqui só vai um sinal negativo, né? Então a gente apaga esse sinal daqui. Ok? Bom, daí só resta fazer algumas contas, né? E teríamos que aqui ficaria o esse 3 passaria a multiplicar aqui
E essa raiz de 7, né? Como está está nos dois primeiros termos, né? A gente passaria, se a gente faz mínimo um múltiplo, certo? Ou, dito de outra forma, né? A gente faz aquele truque de multiplicar por raiz de 7 para que todos possuam um mesmo denominador e a gente possa fazer todas as contas rápido. Aqui daria então menos 3, tá. Então daí teríamos que o plano tangente, daí plano tangente e a gente escreve aqui, bora lá, só resta fazer essa última conta, 3x e passaria do outro lado, ficaria positivo, certo, 3x. A única coisa que estou fazendo aqui é fazendo aquelas contas pequenas, né? De passar o menos 3 para cá e depois de que a gente faça essa conta passa do outro lado do zero, tá? E no caso do y acontece o mesmo, ficaria positivo, mais y, ok, e o c ficaria com um raiz de 7 na frente. Então ficaria mais 3x mais um y. Aqui não está aparecendo 3, não? Mais um y. Aqui. E o c a gente viu que tinha uma raiz de 7. Agora, os outros termos, né? Que a gente multiplica aqui. Que são esse cara pelo 6, esse cara pelo 2 e esse cara pela raiz de 28, né? Ok. 2, 3, 8. Tá, dá 0 aí, né? Legal. Certo? Então, se a gente faz todas as contas, né? Simplifica. E a equação ficaria... certo? Então, seria isso mesmo, né? Só para dar uma última conferida aqui nos valores, tá? Menos 3 raiz de 7 por... Ai, aqui estou cometendo um erro, né? Porque menos por menos dava mais, né? Tinha esquecido desse sinal aqui. Certo, então ficaria raiz de 3. Sim. Tá, fica um 2 aqui no final. X mais y mais raiz de 7 mais um 2 igual a 0. Ok, então teríamos que a equação do plano tangente a esse hiperboloide, quem que seria? Seria essa equação, tá? Aqui. Beleza, na segunda parte pergunta o que? Ela pergunta sobre determina a equação vetorial da reta normal a esse hiperboloide nesse mesmo ponto. Beleza, a equação da reta normal, né? Quem que seria? Nós precisamos de... Tá, esse de certa forma é simples, né? Como é que é a equação de uma reta? Em particular, como nós queremos saber a equação da reta normal, tá? Que eu estou denotando como Ln, né? Essa aqui é a equação da reta normal. Estou colocando um nome a ela, tá? Estou chamando ela de L sub n. Então, para escrever de fato qualquer reta, né? A gente precisa de um ponto por onde passa a reta mais um t por um vetor diretor, onde esse t, né, varia longa do r, né? Ele começa a tomar distintos valores em r. Beleza. Então, esse ponto daqui, o ponto P sub 0, nós já conhecemos, né? Vai ser o quê? Vai ser o ponto menos 6. Peraí,
E esqueci quem que era o ponto. É isso, né? O ponto é menos 6, 2, raiz de 28, né? Certo? Vamos escrever aqui menos 6, 2, raiz de 28, né? É o ponto por onde passa a minha reta. O mais continua sendo o mesmo sinal. Aqui, né? Esse P daqui, a gente pode colocar o mesmo P ou colocar as variáveis x, y, c. Tá certo? Aqui a gente coloca novamente o t. E agora sim, para ser a equação normal da reta, né, precisamos justamente... desculpa, para ser a equação da reta normal, né, justamente nós precisamos um vetor normal. E quem que seria um vetor normal aí conhecido por nós? Quem que seria um vetor normal nesse caso? Justamente para nós está dando essa informação quem? Lembremos que o plano, né, está dado dessa forma, né? E esses numerinhos que estão aqui, né? Esses coeficientes que acompanham as variáveis, justamente são as componentes do vetor normal a esse plano tangente, tá? Que o vetor normal justamente satisfaça, ou seja, o vetor normal para essa reta ele subindo daqui, tá? É simplesmente uma causalidade, tá? Não necessariamente tem que ser o mesmo, só que justamente pede isso para nós, né? Aqui estaria a nossa superfície. Nós já conhecemos o plano, né? O plano tangente. Esse aqui é o plano tangente, né? Que a gente conhece. Sabemos que esse plano tangente possui, né, um vetor normal, certo? Que a gente pode denotar como n. E agora, o que está pedindo aqui o exercício? O exercício pede calcular quem que seria a reta que passa por esse ponto daqui, né? Certo? E que segue justamente esse vetor. E quem que é esse vetor? Bom, como nós já conhecemos o plano, né? O vetor seria o ponto... Opa, era para escrever com outra cor. O vetor seria o 3, 1, raiz de 7. Certo? Beleza. Onde t percorre todos os valores. Né? Então, aí já temos a equação da reta normal. Pronto. E agora a parte C. Que pergunta? Qual que é a pergunta aqui? A pergunta é: determine os pontos sobre a hiperboloide onde os planos tangentes são paralelos ao plano 2x mais y mais c igual a 0. Ok. Determine os pontos sobre a hiperboloide onde os planos tangentes são paralelos a esse plano daí. Beleza. Então, nós precisamos calcular então um vetor normal. Um vetor normal bem geral, né? E que seja tangente a hiperboloide num ponto geral, né? Então, observe o seguinte: o vetor normal do plano tangente a hiperboloide a hiperboloide sim, num ponto bem geral, no ponto, digamos, x sub 0, y sub 0, c sub 0, quem que seria? É dado justamente por essa n daqui. Para verificar que eu ainda tenho espaço, sim. Beleza. É dado por essa n daqui. E quem que seria essa n? Essa n, como nós já vimos, né? Já tínhamos analisado. Aqui é a derivada parcial da f com respeito a x nesse ponto. Aqui seria a derivada parcial da f com respeito a y nesse mesmo ponto. Certo?
Opa, aqui um pequeno erro, né? Estou colocando um C sub 0 e lembremos que a f só possui duas variáveis, né? Já que nesse último iria o que? Teríamos que nesse último, aqui está a equação normal. Tá, então observe que quem que seria o vector aqui? Esse vector normal. Aqui dá para saber, né? Dessa equação daqui. Vou apagar esses negocinhos aqui. O vector normal, né? Dá para saber daqui, né? Aqui está a primeira componente, aqui está a segunda componente e aqui está a última componente, né? Que seria um menos 1. Então eu posso voltar lá e colocar aqui a última componente do meu vector normal, né? Desse. Certo. Agora, quem que seria aqui a derivada parcial da f em relação a x avaliada nesse ponto geral? Bom, nós já tínhamos calculado a derivada parcial, certo? As derivadas parciais foram calculadas aqui. Aqui está a derivada e aqui está o ponto. Como eu tenho que avaliar num ponto bem geral, né? Seria só colocar aqui x sub 0, y sub 0, aqui x sub 0, né? Certo? E colocar essa informação lá, né? Então vou fazer isso daí, vou colocar a informação do outro lado. Tá, era x quadrado, y quadrado menos 4. Então aqui era x, seria x, raiz quadrada de x quadrado menos y quadrado menos 4. E a do y vai sair o mesmo, só que com um y, né? Certo. Bom, vamos verificar que de fato a derivada do y era... Desculpa, a derivada parcial em relação do y de fato era isso, né? Então, aí temos, né, que a derivada parcial é justamente isso, menos y, coloquei menos y. Não, né, aqui tinha que ter um pequeno erro, esqueci de colocar o sinal negativo aí. Beleza. Certo, mas como nós estamos avaliando em x sub 0 e y sub 0, aqui a gente coloca y sub 0, x sub 0 e y sub 0, certo. Bom, daqui só, se a gente quer ajeitar um pouco a expressão, né? A gente pode fatorar, né? A expressão 1 sobre x sub 0 quadrado menos y sub 0 quadrado menos 4. E aí lá dentro, né, a gente pode ficar só com x sub 0 menos y sub 0. E a expressão, como que ficaria a última? Menos x sub 0 quadrado menos y sub 0 quadrado menos 4. Certo? Só fatorei essa expressão que está aqui. Joguei fora do vetor, né? Pronto, então qual que é a hipótese que dão para nós? Nós já sabemos o vetor normal, de forma geral, né? E estão dizendo para nós, né, que temos que considerar esse plano daqui. Porque, olha, aqui fala, determine os pontos sobre a hiperboloide onde os planos tangentes são paralelos a esse plano. Ou seja, existe o vetor normal, né? Certo? Aqui fala dos planos tangentes e aqui falam desse plano aqui. Então, esse plano aqui vai ter um vetor normal. E esse vetor normal é o vetor 2, 1, 1. Certo? Aqui está o 2, daqui pego 1, daqui pego 1. Certo? Então, tenho que analisar essa... ter em conta esse paralelismo, né? Então, vamos pegar essa informação e colocar lá. Por hipótesis,
tá? Temos que, além disso, tá? O vetor normal é o plano, e o plano era 2x mais y mais c, 2x mais y mais c igual a 0. E quem que seria o vetor normal aqui a esse plano? O vetor normal a esse plano, era para colocar uma setinha. Quem que seria o vetor normal? Vou colocar aqui uma n minúscula, tá? Para diferenciar dessa outra n que eu tinha escrito aqui. Quem que seria o vetor normal aqui? Seria o 2, 1, 1, né? Esse vetor seria o vetor normal associado a esse plano. Certo, então daí, agora, como o plano tangente que nós estamos procurando é paralelo com esse plano daqui, certo? Então, esses vetores normais, né, seriam paralelos, certo? Da onde que eu pego essa informação? Justamente ele fala aqui, né, que os planos paralelos, desculpa, os planos tangentes são paralelos a esse plano aqui, né? Isso significa que os vetores normais, né, dos planos tangentes e desse plano daqui, né, são paralelos, né? Então, se dois planos são paralelos, quanto que seria o produto vetorial deles? Então, eu escrevo aqui como o plano tangente é paralelo, plano 2x mais y mais c igual a 0. Então, os vetores normais destes, os vetores normais são paralelos, né? São paralelos. Logo, depois de ter percebido isso aqui, nós teríamos que, como são normais, né? Desculpa, como são paralelos, né? Então o produto vetorial entre esses vetores, né? Quanto quedaria? Aqui a gente calcula, coloca um mi, coloca um j, coloca um k, né? Certo, para que fique bonito aqui. E primeiro, quem que é esse vetor n daqui? Esse vetor n está escrito lá, né? Como eu como aqui eu fatorei essa expressão, né? Eu posso desconsiderar ela e só colocar o restante, né? Que seria esse cara, esse e esse último daqui, né? Então vou escrever x sub 0 menos y sub 0, x sub 0 quadrado menos y quadrado menos 4 raiz. E no último escreveria esse vetor daqui, né? Que seria o 2, 1, 1. Certo? Bom, se a gente faz as contas aqui, isso daria y sub 0, né? Certo. Certo, né? Daria y sub 0 mais
x quadrado menos y sub 0 quadrado menos 4. A outra componente seria quanto? Seria... aqui ficaria x sub 0, né? Menos 2 vezes x sub 0 menos y sub 0 quadrado menos 4. Todo isso raiz quadrada. E a última seria x sub 0, né? Mais 2 vezes y sub 0, né? Opa, aqui cometi um erro, né? Na hora de esqueci de colocar um sinal, né? Bom, temos essa expressão. Mas quanto que dá o produto vetorial entre dois vetores paralelos? Porque lembremos que a gente já sabe que esse cara daqui e esse outro daqui são paralelos, né? Isso dá o que? Dá justamente o vetor nulo, né? Que seria o vetor 0, 0, 0, né? Certo? Por que dá esse vetor? Porque justamente esses caras nós já sabemos que ele é paralelo com esse daqui. Então, daria 0, mas do outro lado temos essa outra equação, né? Então, daí teríamos que a expressão 0 seria igual a menos y sub 0 mais x quadrado y quadrado menos 4. Aquí teríamos que 0 también sería igual a x sub 0 menos 2 veces x sub 0 quadrado menos 4. Y la última, nuevamente teríamos 0 igual a x sub 0 más 2 veces y sub 0, né? Bom, daí o que a gente pode concluir? Se a gente resolve essas equações, quanto que seria o valor de x sub 0 e de y sub 0? Bom, da última, dá para saber rápido, né? Daqui, dá para saber que x sub 0 seria igual a menos 2 vezes y sub 0. A gente já pega essa informação aqui e coloca aqui, né? E nós vamos ter distintos valores aqui, né? Daí teríamos que y sub 0 seria, por exemplo, 2, 3, raiz de 2. Então aqui, como isso aqui vocês podem resolver, isso aqui, resolvendo. Aqui a gente pode estar resolvendo a igualdade. Temos a primeira coisa que a gente viu que x sub 0 é igual a menos 2 vezes y sub 0. Então vou apagar isso daqui porque é fácil ver. Daí essa mesma informação daqui a gente joga dentro dessas caras aqui. E nós vamos ter que o y sub 0, por exemplo, seria certo, teríamos 2, 3, 4 e aqui ficaria que o y sub 0 seria raiz de 2, né? Só que o que acontece que vamos ter distintos valores aqui devido, né, a essa raiz que temos aqui, né? Vai aparecer expressões com sinais negativos e positivos, né? Certo, então como vai acontecer isso aí? Professor, Diga. na segunda coordenada ali depois do determinante, não é x0 mais 2 raiz? Mais 2 raiz?
Sim, porque fica x0 vezes 1 menos vezes menos raiz vezes 2. ¿Cuál coordenada? ¿Esa? A j, isso. Tá, aqui seria F cara, tirando esse, né? X sub 0, de fato é verdade. Certo. Então aqui ficaria com um sinal negativo, né? E aqui um positivo. Bom, e como temos como vai ser igualado a zero, ficaria igual, né? Porque esse sinal negativo, na verdade, a gente pode colocar aqui um menos e o sinal negativo ficaria aqui na frente, né? Ficaria aqui na frente e é como se ele não estivesse ali, né? Bom, daí resolvendo, logo teríamos que os pontos da hiperboloide certo, onde o plano tangente é paralelo, é paralelo ao plano, quem que era nosso plano? Era o plano 2 vezes x mais y mais c igual a 0, tá? São, quem que seriam os pontos? Bom, nós já vimos que y sub 0 vai ser raiz de 2, e de fato por causa dessas raízes, né, vocês vão ver que vai aparecer uma versão com positivo e uma versão com negativo, e o mesmo vai acontecer para essa outra daqui. Certo, então daí teríamos que vai acontecer que um dos pontos seria, por exemplo, x sub 0 seria menos 2 vezes raiz de 2, né? Se a gente pega só a parte positiva, né? Seria raiz de 2, aqui ficaria raiz de 2 e aqui ficaria o ponto avaliado, né, na f, né? F de menos 2 raiz de 2 raiz de 2, né? E o outro ponto seria 2 vezes raiz de 2. Por que fica agora com positivo? Porque justamente, né, divide essas raízes, como falei, né, vai aparecer uma expressão com negativo. Isso na hora de ser avaliado dentro desse cara daqui, né, seria 2 vezes menos raiz de 2. Esse menos que está aqui por esse menos daqui, né, daria positivo. E aqui teríamos menos raiz de 2 e o último ponto seria f de 2 vezes raiz de 2 menos raiz de 2, certo? Vocês finalizam a conta, né? Escrevem daí. Vocês fazem a conta de quanto que dá essa expressão daqui, tá? Que seria a última parte da pergunta, né? Certo? Então isso aqui ficaria como tarefa, tá? Calcular esse valor. Não é difícil, não? Porque a função está dada aí, né? É só colocar os valores e pronto, né? Lembramos que a f que eu tinha dado, né, era essa daqui, certo? Então observe que de fato, né, no momento que a gente coloca, né, uma raiz, né, ela vai dar origem, né, a outros valores a mais, né? Certo. Então já vimos esse exemplo e acho que esse é o último, não, né? Não temos a interpretação. Tá? Bom, determina a inclinação de uma reta tangente, certo? Onde essa reta tangente determina a inclinação da reta tangente a esse paraboloide que está aqui, né? No ponto 2, 1, 2, na direção dos eixos x e y. Bom, como a gente está pedindo aqui na direção dos eixos x e y, né?
Então, o que a gente precisa nesses casos, nessas direções em particular? Nós precisamos calcular derivadas parciais, né? Então, vamos dividir aqui em duas partes. Primeira parte, né? Na direção do eixo x, tá? E uma segunda parte aqui que a gente pode chamar de na direção do eixo y, beleza? Então, como a gente já conhece quem que é a função, que seria esse cara daqui, então quem que seria a derivada parcial com respeito a x no ponto x, y? Isso aqui seria, é óbvio, né? Lembremos que como estamos calculando a derivada parcial em relação de x, o y fica uma constante. Aí ficaria a derivada desse cara seria 0 e a derivada de 2x quadrado seria 2x, né? Então a gente esquece esse 0 daqui e pronto. Ok? Como está pedindo para calcular, para fazer nossa análise em que ponto? No ponto 2, 1, 12, né? Então a gente escreve no ponto e a gente é específico, né? Ponto 2, 1, 12 a inclinação, né? A inclinação da reta tangente. A gente na direção do eixo x é dada por quem? É dada justamente por a derivada feita pela derivada parcial nesse ponto, né? E quem que são os pontos? Seriam 2 e 1, né? Certo? E esse aqui quanto que dá? Seria 2 vezes x, mas o x é 2, né? Então dá 4. Pronto. Agora, no outro caso, quanto que seria a inclinação em relação do eixo y? Então aqui a gente calcula a derivada parcial em relação de y no ponto x, y. Novamente, esse aqui é simples de calcular, né? Porque o x vai se comportar como uma constante e a gente vai derivar só em relação de y, né? E como temos a expressão 8y quadrado, a derivada disso aqui seria 16 vezes y, certo? Então, no ponto 2, 1, 12, né? A inclinação da reta tangente na direção do eixo y é dada por a derivada parcial em relação de y e a gente avalia nesse ponto. Quem que seria esse ponto? A gente pega esses valores aqui, 2, 1, certo? E aqui ficaria 16 vezes aplicado em 1 e isso aqui vai dar 16, né? Pronto. Então, observem o seguinte, por que eu coloquei esse exemplo aqui? Porque percebem que, independente a inclinação da reta, né, tangente, muda respeito ao eixo que você observa. Por exemplo, vou fazer aqui um pequeno desenho, né? Imagine que a gente aqui tem um sistema de coordenadas tridimensional, certo? Que esse seria o eixo x, o eixo y e o eixo z, ok? Então, o que acontece aqui? Se nós temos uma superfície, digamos que essa superfície seja um negócio assim, ok? E aqui nós temos um ponto que a gente pode chamar de um ponto P, certo? Então, dependendo a direção, né, que a gente considere, né, nós podemos calcular ou nós podemos ter duas retas, né? Uma reta tangente, que seria essa daqui, que tem o que? Tem a direção, né, do eixo x, e temos outra reta tangente, que pode ser essa outra aqui, né? Que tem a direção do eixo y, tá ok?
Então, nós já vimos que essas retas, né, têm vetores diretores, certo? E vimos que esses vetores diretores, né, uma das componentes é justamente a derivada parcial, né? Certo? E essa derivada parcial dá para mim a informação de quão inclinada, né, está nossa reta, tá? Observe que, por exemplo, a reta de cor azul, né, parece que é paralela com o eixo X, mas a reta de cor meio amarelo, né, tipo cor mostarda, acho que é isso aí, ela não necessariamente é paralela com o eixo Y, né, mas se percorre mais ou menos o sentido, né, a direção, desculpa, do eixo Y, né. Então, observe que, e aqui a gente percebe, né, que nesse caso, né, no eixo X nós temos uma inclinação com valor igual a 4 e no eixo Y nós temos uma inclinação com valor igual a de 6, desculpa. Então temos dois valores distintos e dá para entender que a gente pode ter dois valores distintos. Por quê? Porque são duas retas distintas, né? Essa daqui seria do eixo X e essa aqui a reta, né, em relação ao eixo Y, certo? Então, observe que temos essas singularidades, né, esses detalhes, né, nas contas. Bom, feita a aclaração, a gente já pode passar para o que seria a interpretação das derivadas parciais como se for como se for uma taxa de variação. Tá? Então, da mesma forma que a gente vê derivadas, né, em cálculo 1, que elas medem uma certa variação ao longo do tempo, né? Então, nós podemos ver aqui que seja, a gente pode escrever seja C igual a nossa função f de x, y, tá ok? Por como a gente define a função, né? Percebemos que essa é uma função de duas variáveis, seja f uma função de duas variáveis definida sobre o averto, digamos aqui um averto D que esteja dentro de R2, tá? Tal que para essa função a gente possa garantir tal que existem o que vamos garantir que existe a derivada parcial em relação de x, tá? No ponto xy, e vamos garantir que existe também a derivada parcial em relação de y, tá? E isso aqui que seja válido para todo ponto x, y que pertence a esse conjunto aberto D. Tá. Se a gente pode garantir que existem, então vamos ter duas situações aqui. Vou escrever a primeira. A primeira é que essa derivada parcial da f em relação de x no ponto x, y pode ser vista, né, ou reescrita, né, como derivada parcial de c em relação de x, né? Lembrando que a gente pode fazer isso porque justamente eu coloco como um nome, né, a f de x, y, a gente coloca o nome de c, né? Então, nessa parte daqui, né, observa essa igualdade. Observamos que essa aqui está medindo o quê? Está medindo a taxa de variação, né, da variável c com respeito à variável x, né, deixando, né, a variável y como uma constante, né. Então nós podemos escrever aqui que essa expressão daqui mede, né, a razão ou a taxa de variação da variável c em relação à variável x, né?
considerando a y constante, né? Considerando a y constante. Tá? Algumas vezes, em alguns livros, eles falam de fixos, né? No lugar de falar que y é constante, eles falam, vamos fixar o y. Y constante e o y fixo. Tá. E a segunda seria, se a gente observa essa mesma derivada parcial, só que em relação de y, nós teríamos aqui derivada parcial de c em relação de y, e novamente, né, isso mede a taxa de variação. Isso que ensina em cálculo, né? Esse aqui está medindo a taxa de variação do c em relação de y, né, considerando ao x constante, né? A variável c em relação à variável y, certo? Considerando a x constante fixa, né? Ok? Bom, dito isso, que a gente pode ter essa consideração, né? Pode ter essa interpretação, né? Então, bora lá, vamos ver aqui um exemplo. Suponho que uma placa metálica, né, possui uma forma retangular, tá? E ela é aquecida de forma irregular, tal que a temperatura em qualquer ponto dessa placa, né, é dada por essa função daqui. Tá, ok? Qual que seria a variação da temperatura no ponto 2, 3, quando y fica fixo em y igual a 3? Bom, como a gente está tendo aqui uma função, né? Certo? Então, quando y fica fixo, né? Quanto que seria a derivada parcial respecto a x? Certo? E não é isso aqui, isso de que y está fixo, né? Está escrito aqui, né? Y fica fixo aí. Tá? Então, como y está fixo, o único que vai variar aqui vai ser o x, né? Então, a gente pode escrever aqui como y, certo? Fica fixo. Tá? Então, a derivada parcial de t em relação a x tá? Quem que seria essa derivada parcial? Vamos calcular aqui a derivada parcial em relação de x seria o quê? Temos que essa daqui é nossa função. Lembremos que estamos calculando a derivada parcial em relação de x, ou seja, y seria uma constante. Se a gente deriva isso aqui, né, seria 8 vezes x por y, né? Esse segundo termo, a derivada dele vai ser 0, por quê? Porque a gente está derivando em relação de x, e esse y vai ter um comportamento de constante, né? Logo, qual que é a pergunta aqui? A pergunta é qual que é a temperatura de T nesse ponto, né? Não, desculpa, qual que é a variação da temperatura nesse ponto? Então, como está pedindo a variação, logo a variação da temperatura no ponto 2, 3 é justamente a gente pega a derivada parcial, avalia nesse ponto, seria 8 vezes 2 por 3, e isso daria quanto? 48, né? Certo?
tá? Então isso aqui seria a variação da temperatura. Certo? Agora, o que significaria isso daqui? Tá? Agora, por além daí também, assim, quando y é igual a 3, constante, né? E x, né, é igual a 2. Da onde que eu sei que o x é igual a 2? Aqui tá, né, que x é igual a 2. A temperatura da placa, tá? Vai variar quanto? Em razão de quanto vai ser essa variação? Ou aumenta, né? A temperatura da placa aumenta. A razão, né? A razão de quanto? Aqui vamos escrever por cada metro. No aumento de x, né? Cada metro. No aumento de x. Quanto que seria essa razão? Bom, aqui coloquei metros, né? Porque geralmente as placas, né, são medidas em metros. Então isso significaria que quanto seria aqui a razão de câmbio, de esse aumento, né? Tá, lembremos que aqui está falando que o y fica fixo, né? E só o x ele está se movimentando, né? Ele é o único que está mudando os valores, né? Mas essa mudança, né, é proporcional a 8, né? Por exemplo, quando x é 1, a temperatura vai ser 8y. Quando x é 2, a temperatura vai ser 16y. Quando x é 4, a temperatura vai ser 32y. Portanto, né, essa razão é com respeito a 8, né? 8. E como a gente está calculando temperaturas aqui, com certeza devem ser em graus centígrados, né? Certo? Então, aí temos a resposta para esse exemplo. Beleza. Ok, agora vamos falar, como a gente já viu essa aplicação, acho que a gente pode ver mais uma. Com respeito à variação, né? Aqui a gente pode ver, por exemplo, vamos colocar aqui exemplo. Então, vamos colocar aqui, construir uma caixa retangular fechada. Construir-se, ou seja, uma caixa retangular fechada, tá? Com volume igual a 36, tá? Com volume igual a 36 unidades cúbicas, tá?
Tá, suponha que o custo, né? O custo do material da tampa. A tampa seria a parte superior, né? Da parte superior e da base e da tampa. É assim mesmo, né? Tampa em porto. Tampa e da base. Digamos, quanto que a gente pode colocar aqui um número legal? Digamos que é 10, tá? Valores em reais. 10 reais o reais quadrados, tá? É 10 reais. Tá. A unidade quadrada, né? A unidade. Por uma unidade quadrada. Por uma unidade quadrada. Certo? Que outra coisa a gente pode colocar aqui? O material. Agora tá faltando aqui colocar os valores do material, né? Que das partes laterais, né? Suponho que o custo do material da tampa da base de reais por unidade quadrada, vírgula, o material, o valor do material das partes da frente, né? O valor do material das partes frontais, né? Da parte frontal e traseira, né? Tá? Da parte frontal e de trás, né? Vamos colocar aqui outro valor distinto, né? Que seja distinto ao 10 para que a gente não cancele alguns valores aí e a gente perceba por unidade quadrada. E finalmente o material dos outros lados e o valor dos materiais do material dos outros lados vamos colocar um número, já coloquei 10, 9 e outro número que não seja divisível em 7, tá? Por unidade quadrada. Ok, a pergunta seria determinar uma função, vou colocar duas aqui. Determine a função custo e a função que a gente vai anotar por uma C. Tá, determine a função C Kenji. Tá, determine uma função que a gente vai chamar uma função custo, denotada por CXY, né? Onde X é o comprimento, né? Bom, a gente pode colocar XY, onde X e Y são as medidas da caixa, né? Ok, e calcular, por exemplo, quanto que seria a derivada parcial dessa função custo em relação de x em um ponto particular. Que ponto a gente pode colocar aqui? Se não, pode ser um 3, 4. Tá? E também calcular quanto que seria em relação de y. Tá? Beleza.
Então, para lá, vamos ver essa solução aqui. Observe que nós temos que calcular. Primeiro vamos fazer um desenho aqui dessa caixa, né? Um negócio assim. Certo? Aqui teríamos essa caixa. Como falam para nós, né, que x e y, né, são as medidas da caixa, a gente pode colocar que x é aqui, y aqui e o c aqui, né? O habitual, né? Então, observe o seguinte, que do gráfico, e quando falo do gráfico estou falando desse aqui, tá? Do gráfico, quanto que seria o volume da caixa? Volume seria quanto? Seria x multiplicado por y multiplicado por c, né? Mas nós sabemos que esse volume, opa, tinha escrito aqui errado o volume, né? Além disso, esse volume é quanto? Por hipótesis, nós falamos que esse volume é igual a 36, certo? Então, no lugar de escrever aqui mais o volume é 36, então nós teríamos aqui o que? Que 36 é igual a x por y por c, certo? Ou seja, a gente pode escrever que o valor, essa c, né, é igual a 36 vezes dividido por x por y, né? Bom, de acordo com os dados, nós vamos ter o quê? Que essa função c, né, que eu chamei aqui de cxy, como que vai estar definida? Certo? Aqui fala que o custo, né, o valor do material que está na tampa e na base, né, o valor é 10 reais por unidade quadrada, né? Ou seja, aqui na parte inferior, né, e na parte superior, certo? Ou seja, a base e a tampa, né? Teríamos que o valor, né, por unidade quadrada é 10, certo? Mas o que acontece? São duas, né? E elas são iguais, né? E a superfície disso aí, como que é calculada? Seria x por y, certo? Mas como são duas, seria duas vezes x por y, certo? Mais. Agora, qual que é o segundo dado? O segundo dado é que o material, tanto da parte frontal como a parte que está por trás, ou seja, eu vou usar outra por aqui, a parte que está aqui na frente e a parte que está lá por trás, né? Aqui, ó, tem um valor distinto, né? Que tem um valor igual a 9 reais por unidade quadrada. Então aqui seria 9, né? Mas o que acontece? São duas partes, né? E quanto que é a área, por exemplo, da parte frontal? Né? Como as medidas são x e c, a área seria x por c, né? Da parte frontal. Mas a parte que está por trás, né? Que seria essa daqui, né? Aquela que eu coloquei de cor verde, né? Também tem as mesmas medidas, né? E como são duas, né? A parte frontal e a parte de trás são duas, então teríamos 2 vezes x por c. Mas falam que a última, né? O resto, né? Fala que está os outros lados tem um valor de o material, né? Para os outros lados tem um valor de 7 reais por unidade quadrada, né? Isso significa a gente coloca 7. E agora qual que são o que está faltando aqui? Só está faltando esse ladinho daqui, está faltando esse outro daqui, certo? E observe quanto que é a área nesses casos. Nesse caso, observe que temos aqui a parte da altura e esse outro comprimento aqui, e a área seria nesse caso c por y, certo? Então a gente coloca c por y. Mas quantas que são? São duas, né? São a daqui e essa outra também. Essa outra que está do outro lado, né? Isso.
essa outra face, né? Então seria 2 vezes aqui, certo? Uma vez que a gente já tem isso daqui, a gente já constrói a função, faz as contas, aqui dá 20xy, aqui dá 18xc, e aqui dá mais 14cy, tá? É por isso que eu coloquei números distintos, né? Para perceber de fato que vai dar valores aqui separados, tá? Que não vão um com o outro se simplificar, tá? Assim a gente percebe a informação toda. Bom, uma vez que a gente já tem isso, mas o que acontece? Nós sabemos que o C é igual a isso daqui, 36 vezes x sobre y, né? Mas o C é igual a 36 vezes dividido por xy. Então, a função c xy seria igual a o que? 20 vezes xy mais 18. Agora, quanto que seria esse valor daqui? CXC seria 36 vezes dividido por... quanto que seria aí? 36 vezes y, né? Certo? Porque esse C que está aqui passa a multiplicar e aí C por, o x por C, né? Daria igual a 36 sobre y. A mesma análise a gente faz para esse caso aqui. A gente coloca o 14 aqui na frente. Quanto que seria o cara que está lá dentro? Seria 36 sobre x, né? Bom, a gente faz as contas aqui. Isso seria igual a 20 vezes xy mais 18 por 36 seriam 300 multiplicado por 2 serían 648, tá? Todo isso dividido entre y mais, e a última seria 14 por 36 seriam 364 504. Todo isso dividido entre x, né? Lembremos que como são as medidas de uma caixa, né? O x e o y sempre vão ser números positivos. Desculpa, aqui era x positivo, y positivo. Tá ok? Vamos colocar aqui essas condições, certo? Bom, a gente já determina a função e com isso a gente mata essa primeira parte da questão, né? E a segunda é calcular as derivadas parciais. Bom, para calcular as derivadas parciais, teríamos que... essa seria a parte B, né? Acho que foi B o que eu coloquei. E teríamos que calcular quanto que é a derivada parcial em relação de x da função c no ponto xy, né? Isso é igual a calcular a derivada parcial em relação de x. E a função seria essa daqui, né? 20 vezes xy, 648 sobre y, 504 sobre x. Tá, aqui seria 20 vezes xy mais 648 sobre x mais 504. Opa, erro, aqui era y e aqui é x. Tá, beleza. Lembremos que como a gente está calculando a derivada parcial em relação de x, o y vai ter o comportamento de uma constante, né? Portanto, a primeira derivada parcial seria 20 vezes y menos 504, né? Sobre x quadrado. Beleza? E a segunda derivada parcial de c em relação de y no ponto xy seria igual a derivada parcial em relação de y. Aqui a gente escreve o mesmo. 20 vezes x, 648 sobre y, mais 504 sobre x. Se a gente calcula essa derivada parcial daqui, bom, lembremos que agora o x, né, vai ser uma constante. Então aqui ficaria 20 vezes x e menos 648 sobre y quadrado. Certo? Mas aqui está perguntando
quanto é que o valor da derivada parcial em um ponto particular, né? E se não me engano eu botei o ponto 3, 4, né? Isso. 3, 4. Então a gente coloca esse valor aí. Ok? E esse aqui seria então quanto? Seria 20 vezes... Opa, tá feio isso, gente. Seria 20 vezes y, onde y é igual a 4, né? Certo? Aqui a gente colocou 4 menos 504 sobre x quadrado. Aqui a gente coloca já o valor de x, né? Que nesse caso seria 3 quadrado. Certo? Bom, 20 por 4, isso é fácil, né? Seria 80 menos 504 entre 9. Isso aqui, bom, 504 é múltiplo de 3, múltiplo de certo, seria 168 múltiplo, e 168 dividido entre 3 seria 56, né? Beleza? E essa resta aqui daria 24. E, além disso, né? Quanto que seria a derivada parcial em relação de y no ponto 3, 4? Bom, a mesma análise seria 20 vezes multiplicado por 3 menos 648 dividido entre y quadrado, que seria 4 quadrado. Bom, aqui daria 60. Bom, esse é bem mais simples, né? 648 entre 4 quadrado, né? Aqui daria... Bom, 648 entre 8, certo, né? Seria 81 meios, e aqui, tá aqui, daria 40,5, né? Se a gente faz essa resta aqui, seria 19,5. Pronto. Ok? Então, observem que as derivadas, né, permitem também calcular essas variações, né? Agora, como que a gente interpreta essas derivadas? Como que a gente interpreta essas derivadas? Que informação tá dando para mim isso daí? Tá. Aqui está falando para mim, por exemplo, se a gente foca nessa primeira daqui, né? Ela está dizendo para mim que quando a medida, né, da caixa é igual a 3, né? Quando x é igual a 3 e quando o y, né, é igual a 4, que são os comprimentos, as medidas da caixa, né? Então, a gente pode falar da seguinte forma: quando o lado da base, né, dessa caixa tem comprimento 3 e 4, né? Então, o custo, né, para construir essa caixa vai variar ou vai aumentar, né, em relação de R$ 24 por cada P de unidade, né? Tá? Por cada unidade que a gente tem aí, né? E na outra derivada teríamos que o mesmo, né? O x seria 3 e aqui teríamos o y igual a 4. Ok? Então aqui estaria dizendo de forma similar, né? Quando o lado da base, né, tem comprimentos 3, 4, né? O custo, né, para construir essa caixa, né, vai mudar uma razão de 19,5, né, por cada unidade, né, que vai aumentar aí, né, nossa caixa, né. Não sei por que falei P, né, estou acostumado aos comprimentos medirem em polegadas, pés, polegadas, né, se falam polegadas. Ok. Beleza, então essa seria a interpretação, né? Então que dependendo, né, como que vai aumentando, né, os valores das medidas, né, essa variação vai acontecer de uma razão de 24 unidades, né? E a mesma aqui, tá? Tá? Só que aqui temos
que tem em consideração que esse aqui em relação de x e esse aqui em relação de y, né? Professor, então isso quer dizer que, por exemplo, no caso da esquerda, ele fala que cada vez que aumentar no eixo X, uma unidade no eixo X aumentará R$ 24. Sim. É isso que E quer no dizer? E outro, no outro? cada vez que aumenta uma unidade no eixo y, o valor Ah, acresce 19,5. entendi. Obrigada.